Queridos irmãos, a mensagem deste momento para o seu coração é especialmente para o coração e a alma daqueles que estão estarrecidos diante do sofrimento e da angústia de perderem os seus entes queridos e aqueles que sofrem nos leitos de hospitais. Eu quero lembrar a mensagem da palavra de Deus acerca do sofrimento de Jesus. Na verdade, o sofrimento de Jesus mais intenso aconteceu em um lugar chamado Getsêmani, onde a palavra de Deus nos descreve dizendo assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Essa mensagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. E continuando, a palavra de Deus diz assim: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O Senhor Jesus estava no Getsêmani. Getsêmani era a palavra quer dizer o lugar da prensa de azeite, o Monte das Oliveiras, um lugar onde Jesus se refugia com seus discípulos logo após a celebração da última ceia com eles. E eu gostaria de colocar para você, neste momento, o significado do Getsêmani, este lugar de dores, esse lugar de intenso sofrimento vivido pelo Senhor Jesus antes da sua crucificação. A última ceia já fora realizada, fora a última comunhão com o Senhor Jesus. Os pés dos discípulos foram lavados ali, não propriamente para que eles aprendessem a humildade, mas para mostrar a eles que o Senhor Jesus estava purificando os seus pés, as suas mãos, o seu corpo, a sua alma, purificando-os dos seus pecados. O traidor já fora indicado. Mensagens foram proferidas ali na mesa da ceia, registradas pelo apóstolo João, desde o capítulo 13 do seu evangelho em diante, vários capítulos registrando as últimas mensagens. Uma oração brotada lá do fundo da alma, onde o Senhor Jesus se lembra de mim, de você, de cada um de nós, e
Então o Senhor Jesus canta um hino, não sabemos que hino era aquele, e saem passo a passo pelas vielas de Jerusalém. E o Evangelho de João, capítulo 13, verso 30, registra uma expressão dizendo: e era noite da alma, era noite do coração, era noite da humanidade, era noite da negritude dos pecados de toda a humanidade que pesavam sobre Jesus. As mãos de Jesus ainda naquele lugar, ali no Getsêmani, ainda cheiravam o assado do cordeiro, o paladar do vinho e do pão, mas no coração de Jesus estava o sofrimento dos nossos pecados. Atravessam o vale do Cedron, o ribeiro do Cedron, e o Senhor Jesus diz a eles: assentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Assentem-se aqui. Enquanto Jesus acomodava carinhosamente os seus discípulos, ele partia para o sofrimento. Ele caminha alguns passos, deixa os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e prostra-se com o rosto em terra e ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que era o Getsêmani? O que era aquele lugar? O que representava aquele lugar para Jesus, para a humanidade, para todos nós? Aquele lugar ainda está lá, visitado por milhares e milhares de pessoas. Nós estivemos lá, naquele lugar, e não há alegria naquele lugar, há uma tristeza, há um ambiente sombrio naquele lugar. Aquele lugar foi o lugar do silêncio do Pai. Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não há uma palavra, uma resposta do Pai Celeste ao abandono do Pai. Os ares daquele lugar, sentidos no coração de Jesus, eram como os ares do inferno. Os ares do inferno, sim, mas não de Jesus, o nosso inferno, a nossa condenação, que pesava sobre o coração e a alma do Senhor Jesus. Jesus sabia que iria beber daquele cálice sozinho, o cálice da nossa maldição, o cálice da nossa condenação. Ele o beberia até a sua última gota, sozinho. Nós não o beberíamos. Aquela figura bendita, maravilhosa do Senhor Jesus, pedindo aos seus discípulos: assentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E ali o Senhor Jesus despeja a sua alma diante do Pai, coloca o seu rosto em terra e ora ao Pai angustiado: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era o nosso cálice de sofrimento, enquanto nós estávamos ali na figura daqueles discípulos assentados, acomodados, recebendo o carinho do Senhor. Na verdade, o Senhor caminha por aquelas vielas, depois de preso, para a cruz do Calvário, para a prisão, depois para a cruz, e ele leva aquela cruz sozinho, mas nós estávamos naquela cruz. Nós fomos crucificados com ele. O que era o Getsêmani? Era um lugar de completa solidão, o abandono do Pai, o abandono dos discípulos. Os 3 que ele levou dormiram, Jesus estava sozinho. Queridos irmãos, essa é a solidão da condenação do homem pecador que não se volta para Jesus, que não se arrepende dos seus pecados. O que era o Getsêmani? Era um lugar de orações com intenso sofrimento. É o cálice. O que é esse cálice? Mencionado pelo Senhor Jesus, é o cálice dos nossos pecados, da nossa condenação, é o cálice vivido do inferno, da nossa condenação, vivido sozinho pelo Senhor Jesus. O Pai manda um anjo, porque ele não vem confortar o seu filho. Jesus precisava sentir o abandono do Pai, porque é isto que há de sentir o pecador que não se arrepender dos seus pecados. O abandono do Pai.
um anjo vem confortá-lo. E Hebreus, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versos 7 e 8, ele diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus tornou-se, através do seu sofrimento, o autor da nossa salvação. Sim, o que é o Getsemane? É um lugar de completa solidão, é um lugar de orações com intenso sofrimento, é um lugar de troca, Aquele lugar não era de Jesus, ele nunca pecou, ele estava ali em nosso lugar, era um sacrifício vicário. Vicário quer dizer substitutivo, em nosso lugar. Jesus se levanta dos joelhos e caminha para a cruz. Jesus não foi preso, Jesus se entregou. Sou eu. O Evangelho de João, capítulo 18, verso 6, nos fala da resposta de Jesus: sou eu, e todos caem por terra e se levantam. Jesus se entregou, ele não foi preso, ele se entregou em nosso lugar. Este é o nosso Jesus, este é o nosso Redentor, este é o Filho do Deus vivo, é o nosso Redentor. Ah, meus queridos irmãos, esta mensagem de salvação, este Jesus sofredor que nos leva com ele para a cruz do Calvário, fomos sim crucificados com Jesus na cruz do Calvário. Ele foi crucificado ali e nós fomos crucificados com ele. O seu sofrimento era em nosso lugar. Ele sofreu para nos deixar livres deste sofrimento. Mas é preciso entregarmos a nossa vida, o nosso coração a Ele. É preciso que a humanidade se volte para Ele e é preciso que a Igreja do Senhor Jesus Cristo anuncie esta bendita salvação, essa boa nova de salvação. Porque a única maneira dos pecadores se arrependerem, tomarem conhecimento desta riqueza que pode ser alcançada por todos aqueles que se arrependem, é através da pregação da Igreja do Senhor Jesus. Anuncie o Evangelho de salvação de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus toque o seu coração para que você testemunhe a salvação em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus sofreu intensamente naquele lugar chamado Getsemane. E que você anuncie isto, que as nossas bocas jamais se calem e que o nosso testemunho jamais silencie acerca de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém.